Muita paz, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos ilumine de maneira grandiosa, de maneira gloriosa. Às vezes a gente nos pergunta por que acontecem coisas em nossas vidas inesperadas, repentinas, prematuras. Por que acontecem coisas em nossas vidas que são muitas das vezes abreviadas e às vezes não era para acontecer. As pessoas dizem assim: não, mas aconteceu porque tinha de acontecer, chegou o dia, chegou a hora. Não, a Bíblia não nos ensina isso. Apesar da palavra de Deus dizer que há momento para tudo, para plantar, para colher, para abraçar, para ficar longe, para chorar, para sorrir, não quer dizer, irmãos, que a pessoa, ela chegou o dia, aquele momento, ela morreu, chegou o dia dela morrer. Eu não acredito que Deus, ele permite uma pessoa nascer, uma criança, e com 15 anos, essa criança morre, esse adolescente morre, porque se envolveu em alguma situação, algum problema, em algum crime, em algum envolvimento proibido, ilicitamente proibido pela justiça e também por Deus, né? Então, quando a pessoa ela procura fazer as coisas da maneira correta, eu acredito que os dias dela são prolongados, como o próprio Deus disse. Deus ele disse que aqueles que obedecem pai e mãe, respeita pai e mãe, eles têm os dias prolongados na terra. Eles têm dias prolongados na terra. Só que esse respeitar pai e mãe está se referindo a pai e mãe de sangue, paternos, né? Que teve os seus filhos. Agora, se a Bíblia diz que aqueles que respeitam, que obedecem pai e mãe, os dias são prolongados na terra, imagina aqueles que obedecem a Deus. É ou não é? Imagina aqueles que obedecem a palavra de Deus. O que você entende com isso? Se aqueles que são obedientes a seu pai, a sua mãe, os dias deles são prolongados, imagina aqueles que têm um respeito, que têm um carinho, que têm uma preocupação em servir a Deus. Você já parou para imaginar isso? Então, quando você vê essas coisas repentinas, inesperadas, irmãos, tem quebra de princípio, tem quebra de aliança, tem quebra de mandamento, de estatuto, de ensinamento, ou seja, tem alguma coisa que estamos fazendo, praticando, que desagrada a Deus. Quando você vê um acidente, né, de automóvel, de automobilismo, aéreo, um acidente marinho, naufrágio, né? Naufrago, não sei se é naufrago ou naufrágio, um acidente de navio, de barco, de iate, de canoa, um acidente aéreo, de avião, enfim. O que será isso? Irmãos, as pessoas, nós, quando eu digo as pessoas, eu estou incluindo até eu. Principalmente eu que estou passando a mensagem para você. Nós temos que olhar a palavra de Deus, procurar aprender na palavra de Deus e procurar obedecer a Deus, fazer o coração de Deus sorrir. Fazer o coração de Deus sorrir. Ninguém quer, irmãos, ninguém quer perder a vida abreviadamente, repentinamente. É ou não é? Mas, às vezes, as nossas atitudes levam com que as coisas venham a se tornar o contrário daquilo que nós queremos. Porque, às vezes, a gente quer uma coisa em palavras, mas nas nossas atitudes, nós agimos como se quisesse outra coisa. É ou não é verdade?
Às vezes você diz, não, eu quero isso para a minha vida, eu quero aquilo para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu pai, para a minha mãe. Às vezes você fala que quer, mas nas atitudes você não quer, nas atitudes você faz outras coisas diferentes. É ou não é assim? Então nós precisamos entender que a obediência prolonga os nossos dias na terra. E o bom não é prolongar dias de vida na terra com sofrimento e dor, não. Não é prolongar os dias na terra com sofrimento e dor, não. Mas é com saúde, prosperidade, com paz e tudo de bom. E tudo de bom. E nessa noite, eu não sei se você vai me escutar pela noite, pela madrugada, pela manhã, pela tarde, mas no nome do Senhor Jesus, aonde chegar esta mensagem, que chegue um conserto, que chegue uma transformação de vida para todos nós, que chegue o poder da cura, mas acima da cura, irmão, acima da saúde, de qualquer bênção que nós almejamos, é preciso chegar de nossa parte a obediência. É preciso chegar de nossa parte um temor a Deus. Porque o temor é o princípio de tudo. Aliás, o temor é o princípio de nós vivermos bem, é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos temor, nós somos sábios. Sábio para respeitar Deus, para respeitar mãe, pai, respeitar o próximo, amar o próximo, plantar boas sementes, né? A pessoa que não planta boas sementes, seja em qualquer área da vida dela, ela não é sábia. A pessoa que não procura fazer as coisas da maneira certa, ela não é sábia, ela não tem sabedoria. Aliás, a sabedoria vem pela palavra de Deus. Até para você saber orar, é pela palavra de Deus. Saber orar não é com palavras bonitas que eu estou dizendo, não é palavras com as palavras bem faladas, não é isso. Saber orar para ver se o que nós estamos pedindo é aquilo que Deus quer para nossas vidas. E que nesse momento Deus vem entrar na sua vida, meu irmão. Deus vem entrar na sua vida, minha irmã. Mas para Deus entrar na sua vida é preciso você permitir. Não porque Ele não pode entrar na sua vida sem sua permissão. Ele pode entrar em qualquer lugar. A Bíblia diz que até no inferno Deus está presente. Mas quando eu digo que é preciso você permitir Deus entrar na sua vida, é porque Ele não entra na vida de ninguém sem a pessoa permitir, porque Deus não é invasor. Deus, Ele não é invasor. Deus só entra onde Ele é chamado. Eis que estou à porta e bato. Se vos abrir a porta, eu entrarei, cearei com vós e vós ceareis comigo. Ou seja, Deus, Ele bate na porta. Que porta é essa? Da sua casa? Obviamente não. É a porta do seu coração. Porque se Deus está no seu coração, meu irmão ou minha irmã, Ele está na sua casa, obviamente. A verdade é essa. Se Deus está no seu coração, Ele está dentro de sua casa. Acredite. Essa é a verdade. E não adianta você dizer assim, é porque o inimigo está lá no meu quarto. Não, o inimigo não está no quarto de ninguém. O inimigo está na vida de cada um. O diabo, ele habita em lugar que tem vida. Essa é a verdade. Você pode olhar na Bíblia os porcos, quando aquele gagareno endemoniado, Jesus chegou ali na terra dos gagarenos, e os demônios que estavam naquele rapaz disseram, olha, não me mande embora para fora do país, manda eu ir para os porcos, porque o diabo, ele habita em ser vivo. A verdade é essa.
Então, não se preocupe, o diabo está na minha casa, no meu quarto, no meu banheiro, na minha cozinha. Escute, se Deus está em você, o diabo não pode habitar em lugar nenhum da sua casa, muito menos no seu corpo. Muito menos no seu corpo. Acredite no que eu estou dizendo. Acredite na palavra que eu estou dizendo para você agora. Deus tem que estar dentro do nosso coração. Deus tem que estar em nossas vidas. Deus tem que estar nos nossos planos. Se você quer que você esteja nos planos de Deus, todo mundo quer, né, estar nos planos de Deus. Mas ninguém não, poucos querem que Deus esteja nos seus planos. Porque muitas das vezes a sua vontade não é a vontade de Deus, a minha vontade não é a vontade de Deus, muitas das vezes. Então escute, essas coisas que acontecem repentinamente, inesperadamente, isso é complicado, irmãos. Acidentes, você sai de sua casa, sai com alegria, alegre, vai sua viagem, né? No meio do caminho, pessoas perdem vidas, famílias, né? Que saem em suas viagens tão alegre, né? Final de semana, final de ano, mas às vezes não tem o prazer de chegar ao seu destino, porque é pego de surpresa por um acidente. Mas muitas das vezes essas pessoas é pego de surpresa, por quê? Porque entra nos seus carros, monta nas suas motos, vai nas suas viagens aéreas, né? E não entrega a vida a Deus, irmãos. Muitos acontece isso. Brinca o tempo todo. Não é que é errado brincar, irmãos. Mas temos que saber dividir o tempo e a hora. Temos que estar no centro da vontade de Deus. E outra coisa, dependendo da brincadeira, não é bom. Brincadeira é pecaminosa, que vai destruir princípio, que vai afastar Deus de você, afastar você de Deus, não é bom. Então, entrega a sua vida para Jesus. Não é você ser um crente, não estou dizendo para você ser um crente, um evangélico, um religioso, não. Um frequentador de igreja, não é isso apenas, não. Estou falando para você se tornar um filho e uma filha de Deus, para que você faça sua viagem sem medo, faça seus compromissos, seus projetos, seus propósitos sem medo. Porque a Bíblia diz que o medo produz o tormento, e o tormento produz morte, suicídio e tudo quanto não presta. Porque o que faz a gente permanecer no medo e o medo permanecer em nós é a ausência de Deus em nossas vidas. É a ausência de Deus em nossas vidas. Como? Quando a gente desagrada alguém, você se torna inimigo de alguém. Quando você fala tudo que aquela pessoa não agrada a ela, você se torna inimiga daquela pessoa, ausente daquela pessoa. Quando nós falamos tudo que desagrada a Deus, nós se tornamos praticamente um inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus tem uma rixa e uma contenda com os habitantes da terra. Então, fale com Deus hoje, faça uma análise de sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Zacarias 7:13 diz que muitas vezes nós clamamos a Deus, Deus não responde, porque Ele chama por nós e nós também não respondemos. Zacarias 7, capítulo 7, versículo 13. Faça uma análise de sua vida. E que Deus te abençoe de maneira grandiosa, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém.